Você já sentiu aquela dor nas costas que não te deixa sentar, não te deixa dormir, não te deixa sequer amarrar o tênis? Uma dor que desce pela perna às vezes, dá choque, queima. E aí você pensa, puxa, será que eu vou precisar operar? Ou aquela dor cervical que não melhora por nada nesse mundo. Eu sei bem como é isso porque eu sofria de dor cervical também. Hoje eu vou te explicar de forma simples o que é hernia de disco, o porquê que ela acontece e porque às vezes uma hernia pequena no exame pode causar uma dor enorme. Eu sou Kaique Ribeiro, médico clínico, e bem-vindo ao Guia do Paciente. Então, para a gente entender um pouco sobre hernia de disco, você precisa entender um pouquinho sobre a anatomia, sobre o que é o disco intervertebral. Então, a gente observa aqui que entre uma vértebra e outra existe um disco intervertebral. Esse disco ele funciona como um amortecedor, como se fosse uma borracha mesmo, uma borrachinha que absorve o impacto. E quando a gente fala de região lombar, a lombar é a região do corpo que mais suporta peso, porque ela suporta o peso de todo o nosso tronco. Mas esses discos estão espalhados em toda a coluna, inclusive na cervical. Eles existem para permitir também o movimento da coluna, né? Entre ossos que se articulam. E eu não quero que exista o contato de osso com osso, porque se tiver também dói, né? Esse disco ele tem duas partes, tá? Ele tem um anel mais duro por fora, o anel fibroso, e o núcleo gelatinoso por dentro, que é o núcleo pulposo, que é esse bonitão que você tá vendo aí na foto. Olha que foto bonita! Aí você vê na esquerda disco normal, cumprindo a função dele, sem nenhuma hérnia, né, nenhuma protrusão, né? E no lado direito você vê a hérnia de disco, onde esse núcleo pulposo extravasa porque o disco estava frágil e faz uma compressão no nervo que está saindo da medula, na compressão nervosa. Isso causa muita dor, tá? 70 a 90% dele é composto de água, que é o principal componente dele. E a quantidade de água diminui com a idade. E aqui começa o nosso problema, porque todo mundo vai envelhecer, inclusive eu e inclusive você. Então todo mundo vai passar por isso em algum momento. Então você tem essa composição de água, depois aí você tem outros elementos, proteoglicanos, colágeno tipo 2, que dá um suporte estrutural para o disco, né? E células semelhantes ali a condrócitos, né? Que produzem matriz celular. Tudo bem, só para você ter uma noção, tá? Enquanto esse disco está saudável, ele protege a coluna numa boa. Quando você é jovem, tem ali entre seus 15, 20 anos, 25 anos, não fica pegando peso no trabalho, fazendo grandes esforços, movimentos muito repetitivos que exigem muita tensão e flexão ali da coluna, puxa, você não vai reclamar. Você vai começar a sentir isso quando? Ali nos seus 28, seus 30, né? Bem-vindo ao clube, né? E claro, você pode sentir isso antes, se você sobrecarregar esses discos com alguma função, em algum trabalho, por exemplo, às vezes você é pedreiro, né? Às vezes você é faxineira, faz muito movimento repetitivo, trabalho pesado. Então a principal causa da hernia de disco é a degeneração do disco, tá? Então o disco vai perdendo água, perde elasticidade, ele perde a capacidade de absorver o impacto. O anel fibroso vai ficando mais fraco, até que o núcleo começa a empurrar para fora. E aí comprime ali o nervo causando dor. Então a hernia de disco é na maioria das vezes um processo de desgaste. E se você juntar isso, esse desgaste com a sobrecarga mecânica, puxa, daí você tem um empurrão final. Agora esse disco já está enfraquecido, ele começa a sofrer sobrecarga, né? Saco de cimento, descarregando caminhão, fazendo mudança. Então levantar peso errado, fazer flexão e rotação repetida. No meu caso, tive uma protrusão coluna cervical, foi por conta de movimentos repetitivos no jiu-jitsu, né? Numa época que eu não estava fortalecendo adequadamente a musculatura das costas, da cervical. Isso me causou uma hérnia que me incapacitava, assim, de dor no dia a dia. Tive até que fazer um procedimento chamado risotomia guiada por radiofrequência. Mais pra frente eu explico, tá? Mas observe que eu estava sobrecarregando minha cervical, não estava fortalecendo, porque no jiu-jitsu a galera bota peso, né? Às vezes eu lutava com um cara de 100 quilos, 120 quilos, né? Com o dobro de peso que eu tinha. Movimentos repetitivos da articulação que vai desgastando também. E isso se soma hoje em dia com a nossa rotina, né? Toda hora mexendo no celular, né? Sempre com a cervical flexionada, uma postura inadequada, às vezes tá no trabalho e vai derretendo, né? Então essas coisas vão se somando. Então pessoas que trabalham em home office durante longos períodos, pessoas que trabalham como Uber em aplicativo, que ficam muitas horas sentado. Aí você vai falar assim, caramba, Kaique, puxa, mas como é que eu vou mudar isso, né? Porque meu trabalho é braçal.
conselho que eu posso te dar é, cara, sempre vai existir uma forma de melhorar a sua qualidade de vida em algum momento, né? Desde que você esteja disposto a sacrificar por isso, né? Às vezes hoje você está numa condição de vida em que você tem filho, contas para pagar, uma casa para sustentar, comida para comprar, aluguel para pagar, carro, financiamento, e eu entendo, se você não priorizar e reservar em algum momento tempo e dinheiro para investir em estudo, em algo que vai te tirar dessa condição de vida hoje, colocar numa posição um pouquinho melhor, às vezes, por exemplo, você trabalha como gari, por exemplo, na rua, debaixo do sol, é um serviço difícil, em paralelo, sei que vai ficar meio apertado, mas fazer uma faculdade, EAD ou presencial, de alguma coisa que te interesse, para algum dia, daqui 3, 4, 5 anos, você tá numa posição um pouco melhor, né? Trabalhando, às vezes, no escritório ou no hospital, lugar que tem ar-condicionado. Então, a ideia da gente cuidar da saúde, ela não é basicamente só fazer atividade física, né? A gente não aperta um botão em que a gente se teletransporta e faz atividade física e trabalha e vive uma vida feliz. Não, a vida é difícil para quase todo mundo, né? Claro que para algumas pessoas é muito mais difícil, para outras é menos, mas entenda você que se hoje você está aqui vendo esse vídeo, puxa, por um motivo, né? É porque provavelmente também você tem um potencial de sair dessa condição, né? Você não tem que ser fadado a ter hernia de disco, a ficar descarregando peso, a ter um trabalho braçal pro resto da sua vida, né? Você merece ser feliz, você merece ter saúde. E para chegar lá, às vezes a gente vai trocar um pouco de saúde até chegar lá, mas a gente tem que querer chegar lá. A gente tem que ser resiliente, a gente tem que ter persistência, a gente tem que ir atrás de alguma maneira. Então, esse é um conselho que eu deixo, né, por preocupação, com muito carinho também. Eu sei que existem várias condições de pessoas que estão me assistindo agora, desde pessoas mais simples até pessoas que têm mais condições, mas eu acredito que você pode mudar a sua condição se você não estiver feliz hoje. Tá? E creio que se você está aqui nesse vídeo, provavelmente você tem dor, então a gente quer resolver essa dor. Você vai falar assim pra mim, Kaique, pô, mas então na hernia de disco é pegar peso que machuca? É e não é, né? É o peso mal distribuído num disco que já está cansado. Então é um conjunto de fatores, né? Algumas pessoas vão ter uma predisposição genética a ter mais um disco que vai se desgastar mais rápido, né? Uma coluna um pouco pior do que uma pessoa que talvez esteja com 40 e não esteja nem com dor, com disco bom. Mas a partir dos 30 anos, o disco ele já começa a dar sinais já de desgaste. Em todas as pessoas, praticamente. É um acúmulo aí de fatores. Então, na hérnia, como a gente viu, a gente tem essa figura que eu acho maravilhosa, que é uma coluna normal, ali embaixo, e uma coluna com hérnia, com o núcleo pulposo comprimindo o nervo, a raiz nervosa ali. E um exemplo muito clássico, tá? Pode dar dor cervical, pode ser uma hérnia cervical, como é o meu caso, ali essa vértebra que tá aí. No meu caso foi uma região que inervava essa parte aqui do meu trapézio, né, nos dois. Você vai sentir dor muito forte no trapézio e locais que irradiam, que o nervo irradia, mas um exemplo clássico é a dor do nervo ciático, tá? Que vai ser o nervo ciático que sai da coluna lombar, que vai inervar toda a porção posterior da coxa até o pé e vai causar dor, uma dor em queimação, uma dor em choque. Inclusive eu fiz um vídeo falando exclusivamente de nervo ciático. Eu vou deixar aqui na descrição se você quiser aprofundar esse tema. Mas perceba você que o padrão de dor, puxa, ele pega toda a coxa, toda a perna, começa na lombar e desce. Então, só para vocês terem uma noção, eu tenho um primo de 45 anos que trabalhou por muito tempo descarregando sacos pesados, né, numa fábrica. Então, por mais ou menos ali uns 20 anos, ele tem um tempo longo nessa indústria, né, nessa empresa. Então, perceba que eu disse que 20 anos que ele pegava peso. Então, nos primeiros 5 anos, ele já tinha dor lombar e já tinha hernia de disco. Todo dia, descarregando peso, né? Já com a idade avançando, com dor. Com 10 anos, ele não aguentava de dor. E aí ele foi submetido depois que tinha feito fisioterapia e tudo mais, a uma cirurgia ortopédica para correção dessa hérnia. E o ortopedista orientou ele, falou, olha, se você, claro, foi submetido a uma cirurgia aberta de coluna, com todos os riscos envolvidos, deu tudo certo. E o ortopedista falou assim, ó, se você voltar a pegar peso, a hérnia vai voltar. Não existe milagre. Faz o procedimento e você volta a fazer o que você estava fazendo antes e tá tudo certo. E o que ele fez? Voltou a descarregar
caminhões e a empresa não realocou ele de função. E a hérnia recidivou depois de alguns anos e ele teve que refazer a cirurgia de coluna aberta e aí sim deu certo novamente, né? Graças a Deus não teve nenhuma complicação. E aí só depois de 20 anos que a empresa decidiu mudar ele de função. Aliás, não mudou bem de função, só deu um trator, não é um trator, esses caminhões que te retiram caixas pesadas do caminhão e colocam onde devia colocar lá. Então, ele fazia o trabalho que um caminhão deveria fazer por muito tempo, né? Mas eu quero que você perceba que olha como uma cadeia de eventos na vida de uma pessoa pode acabar até tirando a vida dela. Graças a Deus ele tá bem melhor, deu tudo certo, mas veja só, por conta da condição de vida, teve filho cedo, tá ali naquela função, tem um monte de conta para pagar, você vai girando nesse looping. Ele foi submetido a 2 cirurgias de coluna aberta, que poderia ter ficado paraplégico, ele poderia ter pegado uma infecção e morrido dessa infecção, ele poderia ter feito uma embolia pulmonar, em complicação da internação prolongada que ele teve em relação à coluna. Então veja como às vezes uma decisão de, puxa, vou começar aqui, vou apertar aqui, apertar dali, não vou dormir bem por uns 4 anos ali, 2, 3 anos juntando dinheiro, 4 anos fazendo faculdade, mas eu vou fazer e vou conseguir sair dessa função e vou para uma parte administrativa, eu vou fazer um técnico de radiologia, eu vou fazer um técnico de enfermagem, eu vou fazer um técnico de alguma outra coisa, de TI, seja o que você quiser. Como as decisões impactam na vida de uma pessoa e na família como um todo, né? Porque ele tem filhos, ele tem esposa. Graças a Deus deu tudo certo pra ele, mas pra quantas pessoas não dão? E eu vou falar também da hérnia cervical aqui, com uma foto bem bonita. Mas antes, se você não é inscrito no canal, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar aquele like, sempre trago dicas muito legais de medicina aqui, que pode salvar a sua vida um dia, ou a vida de alguém que você gosta muito. Então na cervical, a cervical pode causar tanta incapacidade quanto a uma hérnia lombar também, tá? No meu caso, eu sofri de dor cervical há mais ou menos 3 anos, uma protrusão entre C3 e C4, né? Esse é meu exame, essa é a minha ressonância de coluna cervical. E você vê que é uma lesão bem pequena, ela pinça o nervo, nem é uma hérnia muito pronunciada. Você coloca uma foto de uma hérnia pronunciada, que é uma hérnia muito bizarra. Essa é uma hérnia muito bizarra. Nem era uma hérnia assim, mas era um exame mais simples, né? Que quando alguns amigos meus viram, um ortopedista viu, o neurocirurgião viu, falou, cara, não é um exame que justifique a sua dor. Mas estava assim, ó, né? Bem como esse modelo, né? O disco ali, uma pequena protrusão, não sei, nem chega a ser uma hérnia de fato, mas que encosta, que pinça a raiz nervosa, e que traz dor, que traz incapacidade. Então a gente não trata o exame, a gente trata o paciente, a gente trata a dor. E por isso é muito importante o olhar para a dor, né? Uma dor, ela sempre tem que ser valorizada. Eu não sei o que te incomoda hoje, mas para o paciente chegar até um médico e dizer que está com dor e precisa de ajuda, puxa, é porque ele realmente está com dor, né? Então a gente precisa investigar. É isso que eu faço com meus pacientes, que eu atendo em telemedicina, que eu atendo pessoalmente. E também é essa postura que eu encontrei no médico que foi o médico que me ajudou, que foi o Dr. Vitor Leite, fisiatra, excelente médico da dor, que conseguiu olhar para minha dor de uma maneira diferente, né? De uma maneira que os outros médicos não olhavam, né? Que o radiologista não olhava, que o ortopedista não olhava, que o neurocirurgião não olhava. E olha só, eu sendo médico, né? Então, veja o quão complexo isso é, enquanto eu ressalto a importância da gente procurar um médico que se importa com a gente, né? Que se importa de resolver o nosso problema e nos ajudar. Se você se frustrou, né, procurando algum médico, passou em 1, 2, até 3 médicos e, pô, não deu, cara, não desiste. Uma hora você vai encontrar um médico humano que vai conseguir te ajudar de alguma maneira, tá? Ou te trazer pelo menos alívio e controle da dor, tá bom? Outras coisas também pode causar hérnia de disco, como um trauma agudo também pode causar, né? Uma hérnia mais repentina. Só a minoria dos casos, mas pode acontecer, né? Então, por exemplo, depois de uma queda, se você caiu de uma altura de 3 andares com a lombar, um acidente de carro grave, né? Ou levantou peso de uma forma muito errada, de uma forma muito abrupta, uma coisa muito pesada, pode acontecer também, tá? Mas mesmo nesses casos, quando acontece, a gente infere que já existia um disco que já estava meio ali vulnerável. Tá bom? E outros fatores também contribuem para você ter hérnia de disco. Então, o sedentarismo, não praticar atividade física, como uma das principais causas, tá? Gente, se vocês não fortalecem na academia, ou faz pilates, ou crossfit, não adianta. Não tem outra forma de evitar uma hérnia de disco se você não fortalecer. Talvez você tenha a sorte de não ter hérnia de disco mesmo não fortalecendo,
porque a tua função, às vezes, no trabalho é uma função que não sobrecarrega o disco. Mas existem pessoas que nem fazem serviços pesados e acabam tendo hernia de disco, porque vai desgastando o disco, não fortalece a musculatura adequadamente e acaba tendo. Qual que é a mentalidade de fortalecer a musculatura? E parece um papo de fisioterapeuta, um papo meio chato, né? Mas é assim, musculatura lombar, por exemplo. Musculatura lombar fraca, frágil, ela sobrecarrega a lombar. Um disco que já está frágil e propicia uma hernia de disco. Se você está fortalecendo, você deixa aquela musculatura das costas, da cervical, da lombar mais forte, você diminui o trabalho sobre ela, para todas as atividades que você for fazer, você diminui a sobrecarga, você diminui a carga que está sobre o disco. Então, você fica ok, sem hérnia, sem dor no ciático, sem dor cervical, beleza? Então, pense uma coisa, músculos fracos estabilizam mal a coluna. Você não quer sentir dor? Que a gente sabe aqui que sentir dor é uma das piores coisas da vida, que eu falo por mim, que tinha dor cervical. Cara, trabalha em prevenção. Vai fazer academia pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Pede pro personal da academia mesmo montar um treino para você fortalecer a lombar, fortalecer a cervical, de acordo com o seu estilo de vida. Aliás, eu fiz um vídeo muito bacana sobre dor, que eu vou deixar aqui na descrição para você se aprofundar nesse assunto. Outro fator de risco muito importante para a hernia de disco é obesidade. Ser gordo ou gorda tem total influência sobre a sua dor. E será que ser gordo é uma escolha? Eu fiz um vídeo sobre esse tema e vou deixar aqui na descrição para você também. Obviamente, ser gordo, ser gorda não é uma escolha. Aliás, eu trato isso e explico que é uma doença que tem que ser controlada, assim como diabetes, assim como pressão alta, que não tem cura, mas tem controle. E um ótimo controle hoje em dia, excelentes medicações e terapêuticas que a gente pode lançar mão para poder controlar a obesidade e a pessoa viver melhor com uma vida normal. Mas pensa comigo que mais peso é igual a mais carga axial, carga sobre o disco, isso é igual a hérnia, que é igual a dor. Então, a perda de peso vai ser um importante aliado para a gente quando a gente pensa em tratamento de hérnia de disco também. Tá? Um fator de risco para hernia de disco é o cigarro, o tabagismo. Veja que a pessoa que fuma diminui a oxigenação nos tecidos, o oxigênio circulante no corpo e a nutrição do disco por tabela. Isso causa um desgaste por conta da desidratação que isso causa nele de maneira mais rápida. Perceba que até a pessoa que fuma sofre com isso. Ou seja, fumar praticamente não tem nenhum benefício, a não ser diminuir um pouco a ansiedade, te dar aquele momento seu de paz, mas que pode ser substituído por outros hábitos que vão te levar muito mais longe na vida como um todo. Então, perceba você que a hernia de disco não tem uma causa única, mas é uma soma de fatores que pode fazer chegar nela. Então, sobre o tamanho da hernia e o tamanho da dor. Então, aqui é uma verdade importante. Uma hernia pequena pode causar muita dor, como era o meu caso. E uma hernia grande pode quase não doer. Isso vai depender muito da localização e de como ela está distribuída. Então tudo depende de onde ela está, se ela pega a raiz do nervo e se ela causa inflamação em si, né? Então agora imagine uma porta aberta num corredor largo. A hernia ela é grande, né? Mas ela cresce para um espaço onde às vezes não há nervo. E se não tem nervo, não vai sentir dor. Uma hernia bizarra, né? Vê a imagem de uma hernia e fala, nossa, meu Deus, que hernia bizarra. Mas não tem dor, tá tudo certo. Claro que mesmo assim você tem que fortalecer, né? Obviamente. Ou às vezes ela, sei lá, cresce para o centro, né? Onde tem mais folga, né? Ou o corpo já se adaptou com a inflamação, tinha dor. Depois de uns 6 meses, 8 meses, a dor diminuiu ou foi embora. Às vezes o corpo também se adapta. Pode acontecer isso também. Então, é um resultado. Se não encosta na raiz nervosa, sensível, não vai ter dor, porque não gera inflamação ativa. Ela pode aparecer no exame, mas o paciente não ter dor também. Isso é possível. Tomara que seja o seu caso, né? Mas eu acho que não sei se é a maioria dos casos. Mas isso é comum em ressonância, tá? Mas lembre-se que o exame não mede sofrimento, porque o meu exame lá atrás tinha uma alteração muito mínima e me trazia muito sofrimento. Então, como tratar a hernia de disco, controle e a solução dela? A boa notícia é que a maioria das hernias de discos não precisam de cirurgia. Então, o tratamento ele vai envolver medicação adequada, então a gente vai usar analgésico, vai usar de bloqueadores de dores neuropáticas, como gabapentina, pregabalina, amitriptilina, para pacientes que têm uma dor mais crônica, uma dor mais arrastada de muitos meses. Vai envolver fisioterapia. Só que fisioterapia não é uma realidade para todo mundo, tá? É porque tem um custo elevado, às vezes não consegue pelo posto, né? Mas ele tem que envolver o fortalecimento
fortalecimento muscular. Sempre. Às vezes você não vai conseguir fazer fisioterapia. Tudo bem, não é sua condição, mas se matricular numa academia, pedir pro personal fazer um treino voltado para fortalecimento da lombar ou da cervical, para sua hérnia, seja lombar ou cervical, tem que ser feito atividade física de maneira regular. Ponto final. A acupuntura a gente pode lançar a mão também, ajuda muito nessas dores crônicas, tá? Se você tiver acesso, pode procurar na UBS, o médico te encaminha para acupuntura. E eu quero ir além desses tratamentos mais conservadores. Eles são válidos, tem que ser tentados primeiro, sempre vai ser o primeiro passo, tá? Mas em casos que não deram certo, nós temos outras opções de tratamento, nós temos os procedimentos específicos, né? Então você tem aí, por exemplo, infiltração, né? Às vezes vai infiltrar com dexametasona, bupivacaína, lidocaína, né, que são anestésicos. Então essa infiltração é feita guiada por ultrassom, onde vai uma agulha ali bem perto ali da lesão e faz ali, injeta, né, um corticoide ali e às vezes controla a dor até por muitos meses ali, né, cerca de 3 meses a 6, 8 meses. Então às vezes uma resposta boa dependendo do caso. E a gente também tem a risotomia por radiofrequência, que é um procedimento que eu fiz na cervical. No caso foi o que me salvou, assim. Onde é feito centro cirúrgico, com uma anestesia leve. O médico vai colocar 2 eletrodos de radiofrequência ali próximo da lesão, na coluna, vai aumentar a temperatura até 40 graus mais ou menos e vai desnaturar os receptores de dor daquela região próxima da lesão, né? Então isso muda o sinal que é mandado para o seu cérebro de dor daquela lesão. Isso, cara, bizarramente é muito bom, quando bem indicado, se for necessário, né? E foi depois desse procedimento que aí você fala assim, puxa, você fez o procedimento e relaxou. Aí que eu abracei atividade física disciplinadamente na minha vida. Então, fortalecimento de 3 a 4 vezes por semana na academia, trabalhando todos os grupos musculares e principalmente a cervical e a lombar, para não voltar a ter dor como eu tinha antes, porque eu sofri muito. Então, não é para você fazer o procedimento e relaxar. Você fazer o procedimento e ter uma vida disciplinada. Beleza? E alguns convênios cobrem esses procedimentos, né? No SUS eu não sei onde faz, não sei se tem, mas você pode procurar no UBS, conversar com o médico do posto. Às vezes ele consegue te encaminhar para poder fazer, caso não tenha resolvido com fisioterapia, fortalecimento, acupuntura e etc. E se o caso você tiver interesse de fazer de maneira particular, a risotomia, aí você tem que encontrar um médico que faz isso, né? Um ortopedista de coluna, ou um neurocirurgião, ou um fisiatra, que no meu caso foi o Dr. Vitor Leite, que foi um excelente médico que realmente, de fato, mudou assim, o desfecho da minha dor. Foi um médico que olhou para minha dor de uma maneira diferente, que é um fisiatra, médico da dor, e o preço particular gira em torno de mais ou menos 12 mil reais, tá? Caso você queira fazer e o convênio não cobre ou você não tem convênio, é mais ou menos isso. Tá certo? O objetivo sempre do tratamento é aliviar a dor, recuperar a função ali daquela região e evitar novas crises. E depois do procedimento, mudança do estilo de vida e fortalecimento, tá bom? Você não pode deixar a dor da hérnia te vencer. Sentir dor na lombar assim, ficar incapacitado, não é normal, você precisa buscar ajuda. Passar com o médico, investigar, fazer algum exame de imagem, ver realmente qual é o seu problema e, dependendo, ser encaminhado por ortopedista, neurocirurgião ou um fisiatra, como foi o meu caso. Hérnia de disco tem explicação, agora você sabe, tem tratamento, tem controle de dor. Ninguém merece ficar vivendo com dor. Ninguém. E na maioria das vezes tem solução. Ah, Kaique, precisa operar? Será que vou precisar operar? A maioria dos casos nem precisa de cirurgia. Em alguns casos reservados, muitos refratários, né, que não melhoram, com esses outros procedimentos que não melhoram de maneira alguma, pode ser que seja indicado, mas são a minoria dos casos, então se fosse você eu não me preocuparia tanto com isso. Faria mais em procurar um médico bom, que dê atenção para a tua dor, que dê um olhar diferente para você e procure de fato te ajudar. Eu sou Kaique Ribeiro, agradeço a você que ficou até agora nesse vídeo e te peço para compartilhar ele com alguém que você conhece que tenha dor lombar, que sofre de dor lombar. Muito obrigado e até a próxima.